Não aparece ainda. Só um minuto. E agora? Agora sim. Certo. Hoje é uma aula de terapia interal e parenteral, muito importante para a gente enfermeiro, tá? A gente precisa saber quais são as indicações, a técnica de passagem de sonda e, e o que isso, em questão de benefícios para o paciente, traz, tá? Você pegou a aula Tá, no portal? peguei. Certo, vamos lá, é a mesma aula, tá? O que é, Tá, então, a dietoterapia? A gente vai ver muito, vocês vão ver muito isso dentro do hospital, tá? Então, a dietoterapia, dieta, né, e terapia é um tratamento. Então, é a terapia em saúde, que consiste em utilizar os alimentos da maneira mais adequada à cura e recuperação do paciente, tá? Então, é uma dietoterapia, um tratamento de dieta indicado para cada paciente. Lembrando que cada um é um ser individual, né? É ofertar ao organismo debilitado de nutrientes adequados ao tipo de doença, condições físicas, nutricionais e psicológicas do paciente, mantendo ou recuperando seu estado nutricional. A dietoterapia usa a dieta como recurso terapêutico, então é um tratamento, tá bom? Então, quais são as classificações das dietas terapêuticas? Isso aqui, Lenny, é muito importante que a gente saiba. Quando a gente for pegar a prescrição médica, a gente tem que ver qual que é o tipo de dieta indicado para o paciente. Lembrando que a gente não é nutricionista, mas a gente tem como equipe, dentro do hospital, a nutricionista, que ela faz toda essa avaliação junto com o médico, e aí ela coloca na prescrição, indicado, prescrito pelo médico, o tipo de dieta, e a gente, como enfermeiro, a gente precisa fazer a supervisão dessa dieta, se está realmente vindo adequada para o paciente, tá? Então, quanto à consistência, nós temos aí normal, branda, pastosa, semilíquida, líquida pastosa, líquida restrita, líquida claros, líquida sem resíduos, líquidas de prova. Cada dieta é indicado para cada caso e paciente, tá? Quanto aos nutrientes, hipercalórica, hiperproteica, hiperglicídica, hipoglicídica, hipolipídica, hipossódica, hipocalêmica. Anota esses nomes aí, pessoal. Eu gostaria, Irene, até que vocês fizessem uma pesquisa de o que é uma dieta hipercalórica, hiperproteica, hiperglicídica, tá? Para vocês entenderem o que é o que. E gravarem isso daí, que vai ser muito utilizado quanto na assistência, quando vocês for trabalharem na assistência, tá? E quanto à qualidade? Constipante, laxante, sem irritantes gástricos. Quanto à forma da administração, tem oral, enteral e parenteral. Essas são as formas de administração, tá? E qual que é a diferença da enteral e parenteral? Alguém sabe? Não sei, professora. Então, vamos aprender já. Vamos lá. Qual que é a diferença? A oral não tem segredo, né? Agora, parenteral e enteral. Vamos lá. O suporte nutricional. O suporte nutricional é a parte vital da terapia na maioria dos pacientes hospitalizados. Está claramente postulado, bem definido, que este é um instrumento fundamental na diminuição da morbimortalidade do paciente crítico e na diminuição da taxa permanência hospitalar. Então, gente, dentro do hospital, por exemplo, se a gente tem um paciente com baixa caloria, baixa absorção de nutrientes, aí entra com suporte nutricional para que esse paciente se recupere e aí vá para casa saudável ou, na medida do possível, mais saudável, enfim, tá? Então, a gente vai ver primeiro quais são as indicações de suporte nutricional. As condições clínicas, então, neurológicas, são os acidentes cerebrovasculares, os cânceres, os traumas, inflamação, doenças desmielinizantes, depressão grave, anorexia nervosa. Isso é um suporte nutricional, tá, pessoal? Aí entra com a intervenção de dietoterapia. Tudo bem?
clínica cirúrgica, pancreatite, cirurgia gastrointestinal, doença inflamatória do intestino, síndrome do intestino curto, e aí tem a questão da má absorção, que é o preparo intestinal pré-operatório, e fístulas digestivas. Isso é uma das indicações do suporte nutricional. Indicação, então, específica da nutrição parenteral. Eu estou adiantando aqui essa nutrição parenteral, mas a gente vai ver o que é uma nutrição parenteral e enteral, tá? Então, qual que é a indicação específica para a nutrição parenteral? Vômito intratável, diarreia grave, mucosite, esofagite. A gente lembra que tudo que tem amidoide é uma inflamação, tá? Então, a inflamação do esôfago ou mucosa. Quimioterapia, íleo é uma parte do intestino também, tá? É a última parte do intestino delgado. Grandes cirurgias abdominais, obstrução, repouso intestinal, fístula digestiva, pré-operatório, somente em caso de desnutrição grave, na qual a cirurgia não possa ser adiada, tá? É uma das indicações. E as contraindicações da nutrição parenteral é contraindicada em pacientes hemodinamicamente instáveis, incluindo aqueles com hipovolemia. O que é hipovolemia, gente? Vocês lembram? Lembro não. Keila? Também não. Eu acho que é a baixa de volume, mas eu não tenho certeza. Volume é a quantidade de sangue, é o que a gente tem no organismo. Então, hipo é baixa. Volemia, quando a gente fala volemia, gente, é a quantidade de sangue que a gente tem no organismo. Então, quando a gente fala hipo, é pouco, é baixo, tá? Choque cardiogênico ou séptico, pacientes, acho que cortou aqui, com problemas pulmonar, anúria, sem diálise ou que apresentam graves distúrbios metabólicos e eletrolíticos. Então, nutrição enteral. Quais são os tipos? Como escolher o tipo de dieta? Na hora da avaliação, será necessário saber qual vai ser a via, se sonda gástrica ou enteral. Gente, quando a gente fala nutrição enteral, a sonda é introduzida até no intestino, primeira porção do intestino, que é o duodeno, tá? E quem faz essa passagem da sonda é o enfermeiro, é privativo do enfermeiro, tudo bem? Por isso que eu pedi para vocês desenvolverem aí, para relembrarem como atividade a passagem de sonda nasointeral. Se a dieta será administrada no estômago duodeno ou jejum, mas geralmente muito mais frequente no duodeno, tá? Qual a necessidade calórica do paciente? Se existe desvio no trânsito intestinal? Qual a indicação e provável tempo de permanência? Geralmente, quando esses pacientes, eles têm a nutrição enteral, muitas vezes eles fazem cirurgia gástrica, neoplasia, pacientes com problemas neurológicos, não conseguem engolir, pacientes também que têm o idoso, quando ele não consegue mais ter essa deglutição, aí ele tem que fazer uso de sonda nasointeral, tá? Esses são alguns tipos de indicações para esse tipo de alimentação, tá? A nutrição, então, a enteral, quais são as vias de acesso, pessoal? Orogástrica. Orogástrica. Qual que é a orogástrica, pessoal? Via oral? Oral, tá? Por quê? Que às vezes, ao invés de a gente passar naso pelo nariz, a gente passa oral, pela boca. Muitas vezes o paciente tem obstrução e a gente não consegue. Quando você for passar uma sonda nasointeral no seu paciente e você sentir uma resistência, não vai. Cuidado nesse momento que você faz muita força, porque logo na ponta da sonda tem um ferrinho, e aí você pode lesionar toda a região ali
do nariz do paciente, tá? Se você sentir resistência, não force muito, tudo bem, pessoal? Aí a indicação mesmo, aí seria pela boca, não tem problema nenhum, a alimentação é a mesma, a dietoterapia é a mesma, tá? Então, é oro, boca, naso, nariz, nasoentérica, aí nasoduodenal ou nasojejunal, aí é na primeira porção do intestino. Tá dando para entender, pessoal, as vias de acesso até agora? Sim. Aí nós temos a gastrostomia. Alguém sabe o que é isso? Não sei, Gastro, professora. ó, vou ensinar uma coisa para vocês que aí vocês nunca mais vão esquecer. Tudo que termina com ostomia é uma abertura artificial. Então, gastro gastro refere de estômago, lembra disso? Então, ostomia é uma abertura na parede abdominal, que vai direto no estômago. Então, é feita uma incisão cirúrgica, realizado no centro cirúrgico. É um procedimento invasivo, porém é simples, que é o paciente vai fazer uma cirurgia simples, como eu disse, que é uma abertura artificial, que é para ser introduzido um bottom diretamente na parede, que vai acesso ao estômago, que ali vai alimento direto para o estômago, sem precisar desse trânsito aqui todo de passar nariz, esôfago e estômago. Por que que tem essa indicação de fazer uma gastrostomia? Pessoal, muitas vezes o paciente tem, por exemplo, câncer de esôfago, não consegue passar uma sonda. Muitas vezes o paciente tem uma esofagite tão severa que aí também não consegue, não tem condições de passar uma sonda, e aí é uma indicação de gastrostomia. Por exemplo, é muito utilizado também, gente, em crianças com problemas neurológicos. E aí, para ter aquela sonda permanente nasoenteral, aí faz a opção de gastrostomia. Por quê? O incômodo é bem menos, né? Porque imagina a criança ter aquela sonda, a criança às vezes não fica muito quieta, e aí tem que estar, ela se desloca, o risco de deslocar e a dieta ir para o pulmão é muito maior, por isso que é muito favorável a gastrostomia nessas condições, tá? Aí nós temos o jejunostomia, ostomia a gente já sabe que é uma abertura artificial, então é uma abertura direto no jejum também para alimentação, muito menos indicado, muito menos do que a gastrostomia, a gente vê muito mais a gastrostomia, tá bom? Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Sim. A apresentação da dieta é de responsabilidade de quem cuida do paciente, ou seja, da equipe de enfermagem. Então, nós como enfermeiros, nós temos que, todos os dias, quando a gente for fazer nossa visita, for fazer nossa avaliação, o exame físico, a gente tem que olhar se a sonda está posicionada, se for a sonda nasogástrica, nasoenteral, porque nós temos uma marcação, se aquela marcação sair, o risco de ir para o pulmão é muito grande. A gente tem que avaliar a gastrostomia, se a incisão está no estado hiperêmico, com sinais flogísticos, se o bottom está obstruído, se não está obstruído. Então, tudo isso a gente tem que estar avaliando enquanto enfermeiros, tá? Esse é o nosso papel dentro da enfermagem, fazer esse tipo de supervisão, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais de atribuições do enfermeiro, tá? Orientar o paciente familiar, muitas vezes muda toda a rotina do paciente, só um minutinho, pessoal. Orientar o paciente familiar, muitas vezes ele muda toda a condição dele, né? Ele não sabe como manusear, ele não sabe como preparar o alimento. Muitas vezes esse paciente fica a vida toda, vai para casa. Então, esse é nosso papel também dentro do hospital, orientar o paciente quando ele tiver alta hospitalar, tá? Ele fica com muita dúvida, medo, insegurança, né? Porque é um procedimento novo, é uma condição nova. Preparar o paciente, o material local para acesso interal, prescrever os cuidados de enfermagem, esse é o nosso papel. Quais são os cuidados com a sonda,
o que que tem que ter de cuidado, tá, pessoal? Realizar ou assegurar a colocação e manutenção da sonda, observar se a dieta atende ao que foi prescrito, então, a dieta vai estar lá pendurada, você vai ter que olhar qual foi o horário daquela dieta, que tipo de dieta está ali, qual é o nome, que muitas vezes a enfermagem troca, coisa que não é para acontecer, mas pode ser que aconteça, se está no horário, se está adequado a sonda, se a conexão está adequada, tudo isso a gente tem que fazer supervisão, tá? Garantir o procedimento de higiene, isso é fundamental, a gente sabe que toda vez que vem a dieta, corre a dieta, tem que fazer a lavagem da sonda, porque senão causa obstrução. Garantir o registro claro e preciso das informações relacionadas à administração da dieta e evolução do paciente quanto a peso. Isso é essencial, tá? Porque muitas vezes ainda, gente, com essa dietoterapia, o paciente tem perda de peso considerável. Então, cabe a gente fazer essa avaliação, tá certo? Sinais vitais, tolerância digestiva. A gente tem que ficar atento também, gente, que mesmo que o paciente está recebendo a dietoterapia por sonda nasoenteral, muitas vezes ele não tem absorção, fica parado ali no estômago, o nome é estase. Então, a gente também tem que ficar nesse controle. Tem um teste que a gente faz de quanto que ele está absorvendo, quanto que ele está retendo, está mantendo aquela dieta, não está tendo a absorção adequada. Tudo isso é nosso papel enquanto enfermeiro dentro da instituição, tá? Se você percebe que o paciente está tendo refluxo, estase, perda de peso, a gente tem que comunicar, anotar, fazendo a nossa evolução. Isso é um trabalho efetivo do enfermeiro, tá? Percebe quanto que a gente tem de responsabilidade enquanto o nosso paciente que faz uso de sonda nasoenteral, tá? E gastrostomia também, pessoal. Muito mais, tá? A sonda nasoenteral, a gente tem que ter um cuidado maior por conta de ela ter esse deslocamento da marcação, e aí mandar, ao invés de dieta, para o intestino, para o estômago e para o pulmão. Aí a gente tem um problema na nossa enfermaria, tá? A nutrição parenteral ainda, método que fornece nutrientes pela via endovenosa, aqui a gente está falando agora de nutrição parenteral, pessoal, presta atenção na diferença. Enteral, a gente está falando de Intestino. isso, tá? É uma dieta introduzida pelo tanto oro como naso. Tudo bem? Ficou claro isso? Erini, ficou claro? Tudo bem. Certo. Eu quero que vocês aprendam isso para não chegar lá no hospital, ao invés de você colocar para correr uma dieta enteral, você colocar uma parenteral ou vice-versa. Tem muita diferença, tá? Até aqui, então, ficou claro. Vamos ver a nutrição parenteral. Então, é um método que fornece nutrientes. Bom dia. Consegui falar com ela ontem? Liguei, mas ela não atendeu. Tá. Eu vou tentar falar de novo hoje. Pessoal, desculpa. Voltando aqui. Nutrição parenteral é o método que fornece nutrientes pela via endovenosa. Mas, Marlene, como é que eu vou fornecer dieta pela veia desse paciente? Mas calma, gente, isso é um preparo específico, tá certo? Usada quando o sistema digestivo não está apto a receber alimentos. Indicação, então, da obstrução severa do trato gastrointestinal. Então, o paciente não tem absorção por ali, não pode receber alimento por ali. Muitas vezes o paciente tem um câncer, retirado toda essa região do esôfago e estômago, aí ele tem que ter, por algum lugar, receber alimento. Isso é uma alimentação preparada, tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de alimentação. Pancreatite, fístula, trauma, intervenção cirúrgica, pós-operatório.
as doenças inflamatórias intestinais, septicemia, queimaduras graves, quando o paciente não tem, ali foi todo corroído essa parte do esôfago, estômago. Muitas vezes, gente, eu até recebi pacientes que fazem essa manutenção de teto, de ar-condicionado, de faz limpeza, e aí o colega de baixo, ele colocou aquele ácido, sabe, aquele ácido, que agora me fugiu o nome, que corrói, e aí ele estava na parte de cima, e era uma tubulação, e aí ele foi olhar lá embaixo, aí ele inalou todo aquele negócio, me fugiu o nome agora, de corrosão, e aí corroeu toda essa parte do esôfago dele, e claro, ele não dá para receber dieta por ali, e ele teve que receber dieta na veia, parenteral, tá certo? Parenteral. Gravem isso aí, meninas, tá? Então, composição da dieta parenteral. Soluções de glicose, aminoácidos, emulsões lipídicas, vitaminas e minerais. É um preparo específico e especial, tá certo? A gente não pode pegar uma dieta enteral e colocar na parenteral. Geralmente, gente, esse acesso é central, é feito pelo médico, tá certo? Tudo bem, gente? Tudo. Ficou Sim, claro a diferença entre uma e outra? sim. Tá. Então, vamos ver políticas da alimentação e nutrição. Qual que é o propósito? Garantia da qualidade dos alimentos colocados para o consumo, promoção de práticas alimentares, prevenção e controle dos distúrbios nutricionais, estímulos às ações intersetoriais que propiciam o acesso universal dos alimentos. Então, a gente também tem uma política de alimentação e nutrição, tá? É uma garantia de qualidade dos alimentos, tá? E as diretrizes? Estímulos às ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos alimentos, garantia da segurança e qualidade dos alimentos e prestação de serviço neste contexto, monitoramento da situação alimentar e nutricional, promoção de práticas alimentares, estilo de vida saudável, prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição. Promoção do desenvolvimento de linhas de investigação, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Isso aqui é só por nível de curiosidade, para vocês saberem que existem essas políticas, mas é claro que a gente nem muito é utilizado dentro da nossa realidade em questão de enfermeiro, instituição hospitalar, tá? Mas a gente precisa aprender, a gente precisa saber que existe, tá bom? Aí nós temos também o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, tá? É uma descrição contínua e a predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população. Esse é um indicador para a prefeitura, tá? Promove informação, ação e avaliação de resultados. Então, por isso que a gente tem que alimentar esse sistema para saber qual é o tipo de paciente que a gente tem, qual é o tipo de alimentação que ele está fazendo, qual é a dietoterapia, qual as informações em geral que a gente tem de indicador, tá? Suporte para a criação e ajustes de programas, atualização contínua e análise sistemática de informações sobre a situação alimentar e nutricional da população. Então, isso é para manter ali, em questões de informação, que tipo de alimentação tem a população, tá? Que tipo de situação alimentar que tem, tá certo? Então, também temos sistema de vigilância alimentar, fornece dados sobre disponibilidade de alimentos, práticas de amamentação, perfil da dieta complementar, peso ao nascer, prevalência de desnutrição, isso vale mais para as crianças, né? Ao nascer, que fica internada, que faz uso de sonda, aí tem indicação para gastrostomia, enfim, tá? De outras carências nutricionais, de sobrepeso, etc. Monitora o estado nutricional da gestante, crescimento e desenvolvimento da criança, isso é importantíssimo, tá? Realiza mapeamento das endemias carenciais, anemia, hipovitaminose, a gente sabe que isso é importante no nosso país, a prevenção desses tipos de doença, deficiência da nossa público pediátrico, tá certo?
Se vocês forem trabalhar, por exemplo, na saúde da família, isso é muito cobrado em questão de número, quantidade, é um indicador, tá? Eita, pessoal, eu dei uma pulada aí, né? Entrei com as diretrizes e aí tá voltando agora a nutrição parenteral. Deu uma pulada aí no slide, tá? Via de acesso para a nutrição parenteral. A terapia de nutrição parenteral pode ser administrada por via periférica ou central, conforme a osmolaridade da solução. Isso, quem vai fazer a indicação, quem vai fazer a prescrição é o médico, tá? Ele que vai fazer a indicação dessa dieta, se vai ser central ou periférica. A periférica é indicada para soluções com osmolaridade menor de 700 ml, tá? A central é indicada para soluções que têm osmolaridade maior que 700. Então, quem faz essa indicação não somos nós, é o médico, tá? Utiliza-se via central, de grosso calibre e alto fluxo sanguíneo, tais como as veias subcáveis e jugulares. Lembrando que isso, gente, é de acesso único, só para dieta, tá? Não se faz mais de outra coisa nesse acesso. Está contraindicado, então, a femoral pelo risco de infecção, tá? E a gente tem que ter cuidado enquanto enfermeiro já que é um acesso central, né, gente, o risco de infecção é muito maior por questão da manipulação, então a gente tem que estar atento nessas questões também, tá certo? Quais são, então, as complicações da nutrição parenteral, tá? A gente já sabe que o risco de infecção é muito grande, já que é um acesso central, é manipulado, se a gente tiver todo o cuidado ali asséptico, com certeza a gente vai mandar bactérias ali para o acesso central desse paciente, tá? As mecânicas, relacionado ao catéter, deslocamento em direção cefálica, perfuração do vaso, pneumotórax, hemotórax, desconexão do catéter com perda sanguínea, embolia gasosa. Vocês percebem que isso não é tão indicado por conta dessas consequências que a gente pode ter para o paciente. O risco é muito grande, ele permanecer com esse acesso por muito tempo, tá? E quais são as metabólicas? Sobrecarga hídrica, hiperglicemia, hipoglicemia, tá? Hipotrigliceridemia, hipercapnia, deficiência de ácidos graxos essenciais, síndrome de retroalimentação, distúrbios eletrolíticos. Pessoal, se você colocar aí entre benefício e malefício, a gente vai colocar na balança que tem muito mais malefício do que benefício, né? Então, por isso que essa opção é muito menor do que a dieta integral. Esse tipo de indicação é só de recurso, assim, extremo, tá? Aí nós temos as complicações infecciosas, né? A gastrite, septicemia, por conta acabei de falar para vocês, por conta da manipulação do catéter. Lembrando ainda que esse tipo de curativo, só quem realiza é o enfermeiro, para reduzir esse tipo aí de infecção. A gente tem infecções aí por estafilococcus, né, gente? Por bacilos gram-negativos, positivos, o Escherichia coli, N bactérias que a gente pode estar levando, ainda mais dentro da instituição hospitalar. Esses pacientes geralmente estão na UTI, né? Então, risco maior lá de infecção, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho de monitorização da nutrição parenteral. Os parâmetros a seguir devem ser monitorizados em paciente com NPT. Os metabólicos, nós temos que fazer controle de glicemia, deve ser realizado nas primeiras 24 horas a cada 8 horas. Vocês perceberam que esse paciente, ele é de UTI, né, gente? Ele fica muito mais na unidade de terapia por conta que
é um paciente que necessita de cuidados bem específicos, tá? Eletrólitos, hemogramas, a gente sabe que vai ter que fazer esse controle rigoroso, inicialmente monitorizar diariamente sódio, potássio, cloro, ureia, cálcio, magnésio, fósforo, ou então uma das 12 vezes por semana, se estiver estável, por conta dos riscos de infecção, tá? Tem toda essa descompensação, enfim, o paciente, quando chega nesse caso de nutrição parenteral, o paciente é bem crítico. Deverão ser avaliados, semanalmente atividade de protombina, triglicerídeos, bilirrubina, fosfatase alcalina, os nutricionais, avaliação diária de peso, albumina, pré-albumina, solicitado semanalmente para se o paciente está com aí infecção em curso, tá? Tudo isso tem que ser avaliado. Avaliar diariamente o local da inserção por conta do risco 100% de quase infecção. A gente tem que avaliar se tem sinais flogísticos, e aí a gente tem que anotar, comunicar, muitas vezes tem que recolocar, refazer, e a gente não faz esse acesso, quem faz é o médico, tá? Observar a presença de picos febris associados ao cateto, o uso de nutrição parenteral, se necessário, realizar a hemocultura sistêmico cultural do cateto. O que é isso? Se a gente perceber que está com sinal flogístico ali, você já sabe quais são os sinais flogísticos, é vermelho, quente, opor, né? A gente vai retirar aquele, é tudo estéreo, tá, pessoal? Procedimento estéreo, a gente tem que estar usando luva estéreo. A gente retira, e aí com um cotonete a gente faz a cultura para ver que tipo de bactéria que está ali, tá? E aí manda para o laboratório e aí faz um tratamento específico, tá? Tudo bem, pessoal? Então, quais são os cuidados de enfermagem? A solução somente deverá ser ministrada à beira do leito do paciente, ou seja, a selagem entre as camas da bolsa deve ser rompida no momento da instalação da nutrição parenteral. Por quê? Porque se a gente faz a abertura, o risco de a gente contaminar a dieta é muito maior do que a gente fazer a abertura pelo leito ali e colocar, instalar imediatamente, tá? O equipe deverá ser colocado na bolsa após o acesso venoso instalado e verificada a permeabilidade do mesmo. Caso a equipe tenha sido colocado na bolsa, o sistema será considerado como violado e não poderá mais ser armazenado, deverá, portanto, ser desprezado. Caso a solução tenha sido misturada e equipo não colocado, mas será mais utilizado pelo paciente, então poderá ser armazenado por 7 dias em refrigeração ou 48 horas em ambiente. Se essa dieta não conseguir ser instalada ali, a gente pode sim reutilizar, desde que seja nas condições de higiene, né, pessoal? Pode ser armazenado 7 dias na geladeira e 48 horas no ar ambiente. Conferir a prescrição, o volume e o tipo da dieta. Verificar a glicemia antes, tapear conforme os horários estabelecidos, para ver se esse paciente está com hipoglicemia, hiperglicemia, tá? Realizar esquema de insulinoterapia conforme prescrição, ou avaliar o acesso central antes de cada administração, registrar o volume, data, hora, nome do jaleco, leito nome do paciente, leito e enfermaria. A nutrição parenteral deverá ser instalada em acesso venoso exclusivo. Lembra que eu falei para vocês? Não pode correr dieta ali e utilizar para medicação e outros meios, e outros fins, tá? Não pode. O controle, controlar rigorosamente o gotejamento, a velocidade na bomba de infusão, que é a BIC, tá? Que é a bomba de infusão contínua. Quando vocês forem para estágio, vocês vão aprender o que é uma bomba de infusão. Que ela faz todo o processo, a gente só coloca os números lá de quanto em quantas horas, e aí ele já dá o cálculo certinho, e aí a dieta corre no horário adequado. A trocar a nutrição parenteral após o término de cada etapa, ou, se necessário, manter técnica séptica da instalação das bolsas. Trocar a equipe a cada troca de bolsa. Por quê? Para a gente diminuir o risco de infecção, tá, meninas? Tudo bem, gente? Deu para entender? Fui muito rápido, muito corrido? Tudo bem. Tá, eu só queria que vocês, se vocês não entenderam, dá uma lidinha novamente,
nesses cuidados de enfermagem, que é muito importante. Vocês perceberam qual é a diferença entre a enteral e a parenteral? Quais são os cuidados de enfermagem na sonda nasoenteral e a parenteral? Vocês percebem qual que é que tem mais crítico? Perceberam isso? Qual que é a diferença entre uma e a outra? Sim. Sim. Nós, como enfermeiros, pessoal, a gente tem que fazer a supervisão rigorosa, principalmente dos técnicos de enfermagem, né? Esses dias eu estava conversando com um colega e ele estava na UTI. E aí ele fez um contrato, a hospital contratou um funcionário novo, foi para ele, dentro da UTI, e aí esse funcionário estava preparando a medicação do paciente, só por nível de curiosidade, tá? Ai, gente, não sei como é que ele conseguiu fazer isso. Ele pegou a medicação, ele triturou, diluiu, ao invés dele fazer na sonda, ele estava tentando fazer no acesso venoso do paciente. A sorte que ele estava passando na hora, e aí o técnico chamou o enfermeiro. Você pode ver aqui porque está obstruído, não está querendo ir a medicação? E aí ele percebeu que ele pegou o comprimido e diluiu para fazer no acesso periférico do paciente. Ou seja, ele escapou ali por um segundo, que não foi a medicação, por Deus que protegeu ele, senão ele teria matado o paciente. Então, essas questões a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que, enquanto enfermeiro, fazer essa supervisão adequada, e precisa, porque por um erro bobo desse, ao invés de a gente mandar, por exemplo, a nutrição parenteral, a gente manda medicação, a gente manda, enfim, trocar as vias, né, gente? Então, essa é a minha preocupação, que vocês vejam aí, revejam depois os cuidados de enfermagem e consigam entender qual que é a diferença entre uma e a outra, tá bom? Meninas? Ok. Michele? Keila? Jaqueline? Tranquilo. Tudo bem. Meninas, a Irene me passou que não conseguiu ver a atividade lá, tá, de vocês. Qual que é a atividade? Só para vocês já ir se adiantando aí. A atividade é a técnica de passagem de sonda nasoenteral. Eu gostaria que vocês relembrassem esta técnica. Tá bom? Tá bom. Pessoal, então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Tá? Um bom dia para vocês e até a próxima aula. Até, bom dia. Até, bom Bom dia. dia, professora. Tchau, tchau, meninas. Obrigada. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.